Entre cortinas, Momogusa Shizuko posa diante de troféus, notas impecáveis e instrumentos de arte. Ela brilha nos estudos e esportes, seus quadros ganham prêmios e seus textos emocionam. Silenciosa e quase inexpressiva, preserva um ar de mistério. A composição sentencia, beleza irrefutável, nenhuma falha à vista. Início de semestre, Momogusa Shizuko repousa a carteira com brilho tranquilo. Alguém, em êxtase, diz que a visão parece até um milagre e celebra a sorte de ter caído na mesma turma que ela. Um aluno tenta abordá-la, chama por Momogusa e engasga. A voz falha expõe nervosismo, o corpo lhe trai. Hataki Souji, segundo ano, se anuncia recolhendo os cadernos de matemática. O sorriso de monitor se mantém enquanto o coração dispara. Sussurros se afiam. Encarar o olhar dela sozinho é pedir para virar carvão. O clima pesa. Ombros estremecem. De perto, Momogusa Shizuko recusa a entrega e decide levar o caderno pessoalmente, pois precisa falar com o professor. Souji vacila por um instante, engole o tropeço e confirma com um aceno discreto, recompondo a postura. Ao fundo, cochichos o chamam de guerreiro por ter sobrevivido. O coração martela. Por dentro, ele admite, foi intenso, como se espera de uma flor inalcançável. Ele compara e conclui. Nada nela lembra suas irmãs caçulas. A aura dela está em um nível completamente diferente. Abrindo a porta, respira fundo. Ainda trabalhará mais tarde e já se sente drenado, mas agradece o quanto o bico de faxina paga bem e, habituado aos serviços de casa desde cedo por causa dos irmãos, já tem ritmo. O celular vibra, novo cliente, e a mente corre. Que casa será desta vez? Tomara que sejam gente boa. Momogusa Shizuku está largada sobre a cama, bochechas coradas, sorriso manso, o corpo ronrona de preguiça, enquanto ela declara que não quer fazer absolutamente nada. Garrafas e latas cercam a cabeceira, o quarto afunda em desleixo. Souji cruza a entrada com a bolsa ao ombro e congela. O reconhecimento o atravessa num choque seco. É Momogusa-san. Ao notar Souji, ela salta da cama. O susto acende o rubor, o cabelo se ergue num arco e o corpo inteiro trava por um instante. Sentada e abraçando o travesseiro, ela admite que esqueceu a visita da faxina e confirma se ele é o contratado. Souji explica que entrou com a chave reserva enquanto tenta aceitar. Aquela ali é mesmo a Momogusa que conhece? Ele retoma o tom prático e pergunta como ela costuma lidar com a limpeza. Shizuku, firme, diz que limpou ontem. Descrente, Souji retruca. Que parte, exatamente? Souji segue a indicação e encara a estante. Pilhas tortas, livros esmagando papéis. O ali dela é puro caos. Ela aponta a prateleira de baixo, orgulhosa, única fileira alinhada, como se o resto não existisse. De braços cruzados, ela se justifica. Talvez tenha passado horas relendo o mangá, mas tirou o pó entre os volumes. Souji conclui em silêncio que ela é péssima em faxina. Ele permanece plantado, expressão morta. O silêncio pesa. Momogusa percebe, franze o senho, ofendida com a reação. Envergonhada e carrancuda, Momogusa baixa a guarda e pede um mínimo de crédito. Diz que fez o melhor que pôde. O olhar de Souji, antes rígido, suaviza ao reconhecer o esforço dela. Num gesto contido, ele afaga a cabeça de Momogusa e reconhece seu empenho. Ela ergue os olhos, surpresa, sem saber como reagir. O rubor sobe em Souji ao notar a intimidade do gesto. Acidentalmente a tratou como irmã, apressa-se em pedir desculpas. Momogusa permanece em silêncio, observando entre confusa e tocada. O afago a comove, seus olhos brilham e um rubor sobe as bochechas. Impulsiva, ela se pendura nas costas de Souji, braços firmes ao redor do pescoço, pedindo mais elogios com um grude brincalhão. Ele se embanana, sem saber onde pôr as mãos. De rosto colado, ela anuncia com um sorriso que o jantar de hoje será especial. Souji reage sem graça, tentando manter a compostura. Com ar vitorioso, mãos na cintura, Momogusa revela o prêmio, um chocolate raro, edição limitada, difícil de conseguir, perfeito para quem soube agradar. Souji se espanta ao notar que o jantar especial são só petiscos. Momogusa confirma, despreocupada.
close, ela se inclina com confiança, oferece dividir o chocolate raro e o provoca, quer vê-lo contente. Ele avalia em silêncio, quarto em caos, latas e embalagens, dieta totalmente desequilibrada, por trás do brilho, hábitos infantis. Atônito, Souji admite para si, nunca imaginou que ela fosse tão desleixada assim. Souji segura o fôlego, precisa fazer algo por ela. A fofura irresistível de Momogusa aciona seu modo irmão mais velho. Com a decisão tomada, ele afirma que preparar a refeição faz parte do serviço dele. Momogusa o encara, confusa. Ela se gruda às costas de Souji, curiosa sobre o que ele vai cozinhar. Ele pede que espere um pouco. Ao abrir o armário, pensa aliviado. Ao menos há uma panela aqui. Empolgada, Momogusa insiste em provar logo a comida. Ao notar o quão perigosamente próxima ela está, Souji cora, entra em alerta e ordena, primeiro, lavar as mãos. Minutos depois, o mingau de arroz com ovo fumega na tigela, fruto do improviso com tudo o que Souji achou na geladeira. Momogusa relaxa, ruborizada e satisfeita, inclina-se com a boca aberta, à espera da colherada. Ele aproxima a colher e a alimenta com delicadeza. Ela saboreia contente, enquanto ele conclui que da próxima vez precisa fazer compras antes. O gesto o alcança em atraso, percebe atônito que acabou de dar comida na boca dela. Momogusa mastiga feliz ao fundo. Momogusa se ajoelha, olhos brilhando e bochechas coradas. Engole a colherada e pede outra com entusiasmo. Ela avança perto demais, quase batendo na tigela. Souji recua, a alertando para ter cuidado ou vai acabar derramando o mingau. Mastigando, Momogusa explica que os pais foram trabalhar no exterior de repente. Como não quis ir, passou a morar sozinha. Souji assimila em voz baixa. Com as mãos apertando a barra do moletom de Souji, Momogusa admite que pensou que daria conta, mas ainda há muito que não sabe fazer. A vulnerabilidade escapa no gesto. Um lampejo de memória. Sozinha em casa, de uniforme, encara o quarto vazio e sente a solidão pesar. Com a cabeça no colo de Souji, respira aliviada e confessa que fica verdadeiramente feliz por ele estar ali. Souji trava envergonhado. Os olhos de Momogusa brilham de expectativa e ela pergunta se ele virá de novo amanhã. De súbito, ela se lança sobre Souji. Não quer que ele vá a outras casas. Surpreso, ele recua para trás. No chão, Souji resmunga ao bater a cabeça. Momogusa prossegue explicando-se. Com as bochechas em chamas e os olhos úmidos fixos em Souji, Momogusa aperta o tecido da camisa dele. Em tom manhoso, confessa que não acha que consiga ficar sem ele. O pedido para que fique paira no ar. Momogusa se dá conta do quanto ele é confiável, pensa que nunca conheceu alguém assim, nem na escola. Sorrindo, colada nele, gaba-se de ser a melhor aluna e pede elogios. Souji confirma, contido. Já sabia. Ele, enfim, se apresenta de forma simples, dizendo que é Hataki, colega de turma dela. Momogusa ergue as sobrancelhas e um silêncio denso toma o quarto. Confusa, ela tenta ligar os pontos. Ele explica que foi quem recolheu os cadernos de matemática naquela manhã. Quase chorando, ela se encolhe e protesta. Sem uniforme, não o reconheceu e tampouco se lembra de alguma conversa anterior. Corada, olhos úmidos, Momogusa pede em voz baixa que ele não conte a ninguém. Souji engole seco diante daquela expressão. A bela, quieta e misteriosa Momogusa-san, que se revelou incrivelmente preguiçosa. A situação é pior do que imaginava. Ela puxa a camisa dele, suplicando que a prometa. Ruborizado com a proximidade, Souji garante, não vai contar a ninguém. Com o assunto selado, ela então emenda outro pedido. Amanhã, ajude-me a tomar banho. Surpreendido, Souji se sobressalta de imediato. Satisfeita, Momogusa decreta que deixará isso com o faxineiro San, porque tomar banho sozinha é um saco. Souji pensa, incrédulo, isso vai muito além de ser só preguiçosa. O que mais será que vem pela frente? O pátio prende o fôlego, cochichos explodem quando veem a Momogusa, e a admiração corre pelas fileiras como um arrepio. Sentada no banco, Momogusa mantém o olhar sereno, enquanto um pássaro pousa no dedo. Ao fundo, sussurram que até as aves não a temem e que tirou a maior nota nos exames. Souji recorda em pensamento a nova cliente do seu bico de faxina, a flor intocável. À distância, Souji observa e admite, hoje de novo, ela parece inalcançável, ou pelo menos era o que eu pensava. A flor intocável cede lugar à garota elétrica do quarto. Momogusa vibra de
de alegria, cantarolando hambúrguer e celebrando ter alguém que faça o jantar. Souji só pensa que achava conhecê-la, mas não assim. Momogusa se inclina com os olhos brilhando, perguntando se ele comprou todos os ingredientes. Ruborizado, Soji confirma que já providenciou tudo. Agarrado por trás, Souji pensa que ainda custa acreditar que essa seja a mesma Momogusa da escola. Ela diz que não aguenta tarefas com 2 etapas, como cozinhar, e que se tivesse de fazer o jantar sozinha, morreria de fome. Souji tenta negar, encabulado. Ela emenda: séria, se até miojo já drena toda a energia, ovos com arroz exigiriam a própria vida. Souji corta, indignado: é só quebrar o ovo depois de preparar o arroz. Ofendida, Momogusa infla as bochechas e carimba o ponto. Passo 1, preparar o arroz. Passo 2, quebrar o ovo. 2 etapas são demais. Souji conclui atônito que ela realmente leva isso a sério. Ele põe fim ao debate e avisa que vai fazer o jantar. Pede que ela o espere no quarto. Sob o cobertor, ela planeja a noite perfeita, ver um anime novo e jogar enquanto a comida não sai, cantarolando satisfeita. Ao pegar o celular, o ânimo desaba. Esqueceu de carregar. O brilho some do rosto e ela despenca no futon, derrotada. Na cozinha, Souji calcula o próximo passo, pegar o molho e seguir adiante, quando percebe um movimento se aproximando. De lado, Momogusa se encaixa no braço dele, macia e silenciosa. O toque o faz estremecer, enquanto a proximidade acende o rubor. Ele pergunta tenso: o que há? Se a fome apertou. Momogusa responde: baixa e firme, só quer ficar ali, vendo-o cozinhar. O corpo de Souji enrijece. No pensamento, o mantra dispara: perto demais, perto demais. Na bancada, Souji segue o preparo. Momogusa circula ao redor, curiosa, acompanhando cada movimento em silêncio. Ela se aproxima demais e o encara de lado. O nervosismo dele aparece nas mãos que começam a tremer enquanto tenta manter o foco. Ele comenta prático que esqueceu de quebrar os ovos. No mesmo instante, uma ideia acende nos olhos dela. Decisão tomada. Empolgada, Momogusa se oferece com confiança. Diz que pode quebrar os ovos, que dá conta disso. Ela ergue um ovo e, entre orgulho e ansiedade, pede que ele a observe. Souji repara, alarmado, no tremor exagerado das mãos dela. A casca cede num estalo torto. O ovo se parte e escorre por entre os dedos de Momogusa. A gema despenca e aterrissa no peito de Momogusa. O líquido escorre em fios. Ela arregala os olhos, ruborizada, presa entre o susto e o constrangimento. Desesperada, ela se volta para Souji, gaguejando que ele a salve depressa. Ele, corado e nervoso, tenta dizer que ela deveria trocar de roupa, mas a voz falha. Apertando a blusa para segurar a gema, ela exige urgência. Não vai quebrar outro ovo. Souji pensa, atônito, que no fundo ela só não quer repetir nenhuma etapa. Corada e aflita, Momogusa exige que ele tire aquilo dela. Souji leva a mão ao peito, estarrecido, pensando que a situação é absurda, mas precisa agir. Minutos depois, o prato pronto mostra que a missão de resgate ao ovo deu certo. E ao lado, já de moletom, Momogusa aponta a tigela e pergunta se aquele é o molho. Souji, ainda vermelho, se justifica por dentro. Foi emergência, não havia alternativa. Com as bochechas rubras e o olhar semicerrado, Momogusa prende o pulso de Souji e guia o dedo até os lábios, provando o molho, a língua roçando de leve, enquanto mantém a mão dele cativa junto ao peito. Momogusa prova o molho no dedo de Souji. Os olhos brilham e um som abafado de satisfação escapa enquanto ela lambe devagar. Ele cora, atônito com a ousadia. Ainda saboreando, ela sentencia que está delicioso e, com a barriga roncando, pergunta ansiosa se já ficou pronto. Ao encarar o próprio dedo babado, Souji engole seco e conclui que é melhor não provar. Na mesa baixa, Souji serve a comida e leva a colher até ela. Momogusa se inclina, boca entreaberta, o corpo atento, pronta para a primeira colherada. Momogusa saboreia a primeira colherada de olhos fechados, bochechas coradas. O sorriso se acende e ela afirma que está ótimo. Com a colher ainda na mão, Souji agradece, tentando manter a compostura enquanto pensa, rendido no quanto ela fica irresistivelmente fofa. Convencida, Momogusa diz que o prato só ficou
tão bom porque ajudou no preparo. Souji retruca, incrédulo, se aquilo conta mesmo como ajuda. Enquanto ela se pendura ao lado, Souji cerra o punho e raciocina que alimentar a cliente nem fazia parte do trabalho. E ainda assim, lá está ele. Após a refeição, Momogusa agradece encostada nele. Souji relaxa, ruborizado, e a constatação o alcança em silêncio. No fim, ele simplesmente não consegue deixá-la sozinha. No quarto bagunçado, Momogusa, de pijama leve, se anima ao achar uma caixa antiga. O brilho nos olhos acende a nostalgia enquanto comenta, feliz, que aquilo traz muitas memórias. De avental, Souji contrapõe a imagem da Momogusa-san da escola. Impecável, intocável, a estrela da turma. A cliente diante dele, e admite para si que ainda não se acostumou ao abismo entre essas duas faces. Momogusa, em puro entusiasmo, mostra a caixinha com a flor dançante, aperta o botão e o boneco balança enquanto ela chama Souji para ver. Souji amolece por um instante. O peito aperta de ternura, diante do brilho dela. Ele se recompõe e lembra, sério, que já pediu para ela organizar o quarto. Percebe surpreso que quase se deixou levar pelo ritmo dela, abraçada ao brinquedo. Momogusa se defende. Um dia vai precisar disso. Com um peso de papel em forma de sorvete derretendo na mão, ela insiste que esse também pode ser útil. Souji retruca, perguntando quando aquilo serviria de fato. Souji queria começar a limpeza, mas a realidade o trava. Há tanta coisa espalhada que nem dá para iniciar. Ele suspira. Já disse isso a ela, e mesmo assim, Momogusa não jogou nada fora. Com uma revista em mãos, Souji pergunta o que fazer com aquela ali, e no mesmo instante Momogusa decide. Guarda, porque tem uma página que ela ainda quer ler. Apontando uma camiseta com estampa de tomate, ela repete o veredito. Guarda. Diz que pode voltar a usar, embora não vista há 2 anos. Com 2 videogames na mão, Souji tenta de novo. Ela explica que são de séries diferentes e que quer brincar com eles outra vez. Só não hoje. Percebendo que nada sai da pilha do guardar, Souji desanima. Não conseguiu limpar nada. Pensa que vai acabar tendo que separar tudo ele mesmo. Ele se vira de novo para a bagunça, caçando a próxima tralha para perguntar de novo o que fazer. Remexendo a pilha, Souji dá de cara com um volume de capa bem sugestiva. Uma colegial semi-despida. Ao notar a reação dele, Momogusa estranha e pergunta o que houve. Souji, rápido, disfarça, diz que não é nada. Com o livro nas mãos e o rosto em brasa, ele conclui que por qualquer ângulo aquilo é exatamente o que parece. Um mangá erótico. Souji ainda processa o achado e se espanta. A Momogusa, a mais certinha da sala, lê esse tipo de coisa. Sem entender a reação dele, ela inclina a cabeça, confusa. Ele folheia o volume. A página descreve estar sozinha no quarto de um garoto, só nós dois. O pensamento dele dispara. Não é exatamente o cenário em que estão agora. A imagem de Momogusa como uma colegial provocante chamando por ele invade-lhe a cabeça. De repente, Momogusa surge atrás dele, animada, perguntando o que ele achou. Souji se sobressalta, um arrepio correndo pelas costas. Ela se inclina sobre o ombro dele, curiosa, tentando espiar o mangá. Com um sorriso travesso, questiona por que ele está tão suspeito, enquanto Souji segura o volume. Tenso. Aflita, ela se apressa em explicar. A capa parecia a de seu mangá favorito, por isso comprou sem querer. Souji, em silêncio, conclui que ela é do tipo que finge ter se confundido. Ela insiste quase aos gritos que nem leu uma linha daquele livro. Por dentro, Souji desdenha da desculpa. Certamente leu bem mais do que isso. Ainda ruborizada e apertando os dedos contra o peito, Momogusa pergunta, hesitante, se Souji lê esse tipo de coisa. Souji entra em pânico e nega atrapalhadamente. Diz que nem tem 18 anos e que não lê isso. Ela congela em choque. Para escapar do assunto, ele corta o tema com energia. Enfim, vamos voltar à limpeza, propondo separar o que fica do que vai fora. Momogusa o encara de soslaio, desconfiada da súbita honestidade. Souji posiciona 2 caixas. Jogar fora e guardar, para começar a triagem do quarto. Ele aponta peça após peça, acelerando o ritmo. Momogusa vai sentenciando uma a uma o destino de cada tralha. Quando chega ao mangá comprometedor, ele, sem graça, pergunta o que fazer com ele. Momogusa baixa os olhos, corada, e aperta a barra do pijama. O silêncio denuncia a hesitação. Corada e encolhida, ela baixa o queixo, abraça a própria cintura e torce os dedos, sem encarar Souji, quase num sussurro.
sussurro declara que aquele ela vai guardar, o embaraço paira no ar, Souji leva a mão ao peito tentando recuperar a compostura, Momogusa infla as bochechas e faz um bico, entre emburrada e envergonhada. Num pico de nervosismo, Souji dispara para quebrar o clima. Livros assim precisam ser preservados, talvez nem tenham versão digital, emenda que é preciso respeitar o trabalho do autor, e no meio do discurso percebe o próprio descontrole. O quarto surge brilhando, tudo maravilhosamente em ordem. Souji solta o ar, mão na nuca, e contempla o quarto cintilando, arrumado, parece até outro. Ao lado, Momogusa afunda no futon com um suspiro contente. Com uma caixa nos braços, ele anuncia o avanço. Pronto, mas lembra que ainda falta a última varredura. Ao abrir a caixa, 2 volumes de capa bem insinuante ficam expostos no topo. Momogusa leva as mãos à boca, chocada. Atônita, Souji empalidece no ato. Ruborizado, ele se apressa. Não vi nada, juro que não vi nada. Ela, em puro pânico, o soca de leve, e o clima impecavelmente limpo desaba no mais perfeito caos. Tarefa do dia: lavar roupa. Souji entra com toalhas. No futon, Momogusa joga no celular, solta gritinhos e não desgruda da tela. Ele avisa que vai começar e pergunta se há algo dela. Sem tirar os olhos do jogo, ela murmura: provavelmente não. Souji confirma e emenda: separou a roupa íntima? Ela segue vidrada, sem responder. Souji deduz: deve estar tudo separado. Parando com o saco de roupas, ele conclui: sim, ela jamais deixaria as lingeries à mostra. De súbito, Momogusa se ergue no futon, aflita. Lembra que ainda há algo para lavar e decide tirar agora mesmo. Souji trava, atônito com o agora. Ela cruza o quarto e empurra nas mãos dele o urgentíssimo: um par de meias recém-tiradas. O clima alivia, ele apenas assente, sem graça, e segue para a área de serviço. Diante da máquina, respira fundo. Lidar com as roupas dela ainda o deixa tenso, mas ele se recompõe, organiza o cesto e inicia a lavagem. Enquanto remexe as peças, o pensamento volta ao básico: o que mesmo não pode ir junto? Ele vasculha a pilha, atento a não misturar nada que manche ou estrague. Revirando o cesto, Souji ergue sem querer uma calcinha rendada. Congela. O chamado por Momogusa morre na garganta. O calor sobe ao rosto, indignado e constrangido por ela não ter separado as peças como ele pediu, e ao mesmo tempo surpreso por descobrir que ela usa algo assim. Respira fundo e se recompõe. Volta à triagem com precisão contida, separando peça por peça, toalha, camisa, o que é dela e o que vai à máquina, tentando recuperar o ritmo e a neutralidade. Entre as peças, ele puxa outra calcinha, agora de algodão com coelhinhos. O cérebro apaga por um segundo e ele emudece. Ele leva a mão ao rosto em combustão interna. As duas são da Momogusa, do rendado ousado ao coelhinho fofo, contraste absurdo. A mente de Souji dispara. Ele imagina 2 Momogusas, a impecável da escola, que combina com a rendada de lacinho, e a modo preguiça, perfeita para a de coelhinhos. O contraste o deixa atônito. A porta se abre com um clique. Momogusa surge no batente, leve, chamando por Hataki e pedindo algo doce para beber. O chamado o arranca do devaneio. Souji dá um pulo, o coração disparado. Agachado diante da máquina, ainda com as calcinhas na mão, ele enrijece. Na soleira, os passos dela estacam. Um tap seco ao notar o que ele segura. Assustada, Momogusa dispara a acusação de ladrão de lingerie. Ardendo de vergonha, Souji rebate de pronto. Foi ela quem deixou as peças ali. Com o coração martelando, ele pede a ela que pelo menos lave a própria roupa íntima. Momogusa dá um gritinho, ofendida, sem saber onde enfiar a cara. Ela arma um biquinho, olhos semicerrados. Souji mantém a postura e corta. Aquela carinha não cola com ele. Ela se recolhe ao lado da porta, um tá resignado nos lábios. Souji fica em silêncio. O olhar fixa em Momogusa e a mente escapa. Qual ela estará usando agora? A fofa ou a ousada? Ele se pega no próprio devaneio e se dá um puxão de orelha, resmungando que é um desastre na lavanderia. Tá pensando na calcinha dela, em vez de só lavar as roupas. Souji apela à razão. Seria vergonhoso se qualquer outro colega de classe visse a roupa íntima dela. Acredita ter um bom argumento e torce para que funcione. Ela sorri, displicente, dizendo que não se importa com
isso. Ele quase suplica que ao menos ligue um pouco. Ele volta a devagar, a imagem dela se inclinando sem pudor toma a mente e ele se censura na hora. Precisa parar com esses pensamentos impuros. Recobra a seriedade e avisa de perto. O mundo não é cheio de gente boa. Ela, sem captar o peso, só pergunta se é tão sério assim. Com um olhar firme, ela solta sem rodeios. Fazer tudo do jeito certo dá um trabalhão. Soji reage na hora, repreendendo. Não é algo pra dizer com tanta naturalidade. De costas, Momogusa admite sem cerimônia que é péssima na lavanderia. Sempre dá tudo errado. Soji, atônito, só consegue perguntar como ela se virou até agora. Impaciente, Momogusa solta que isso é trabalho dele e que ele aguente ver as calcinhas. Por dentro, Soji ferve. Não se trata só de aguentar, ela não entendeu nada. Encolhida, ela se explica sem jeito. Não é como se fizesse de propósito para mostrá-las. O ar pesa. Soji fica preso entre a obrigação e a vergonha. Tímido, ele vacila. Abre a boca, hesita e as palavras simplesmente não vêm. Encolhida no batente, com um sorriso terno, Momogusa apoia o rosto na palma da mão e diz que por ele ser especial, tudo bem se for ele quem vê. No dito, fala das calcinhas. Mas a ambiguidade da frase a faz soar mais íntima. Um close nos joelhos colados sob o moletom curto evidencia o quanto ela está exposta. Soji se engasga, tomado pelo pânico da cena. Momogusa segue relaxada, alheia à própria vulnerabilidade. Soji pergunta o que ela quis dizer com especial, e sorrindo ela explica: ele é confiável, sabe cuidar da casa e é gentil, alguém de quem ela não espera nada estranho. Curvado sobre a máquina, Soji suspira. Então era disso que ela falava. Aquela confiança quase ingênua o fere, a culpa o aperta por inteiro, enquanto Momogusa o observa sem entender, adoravelmente confusa. Com o olhar abatido, Momogusa encolhe os ombros e quase murcha, pergunta se ele não quer ser esse alguém para ela. Ruborizado e um tanto derrotado, Soji hesita e admite. Não é que ele não queira. Para pôr um ponto final, Soji propõe um combinado prático. Sempre que tirar, ela deve colocar as lingeries neste saquinho de lavagem. Momogusa concorda sem drama, esvazia a bebida e ele considera o tema resolvido. Instruções concluídas. Atordoado, Soji encara o saquinho nas mãos e solta um suspiro. Agora só falta descobrir como vai pendurá-las para secar. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia!